Olá pessoal, aqui é a Dina e sejam bem-vindos a mais um episódio do Plantão da Treta. Nós recebemos esta sugestão de várias pessoas que me cancelaram no último episódio do Plantão da Treta sobre o preconceito literário, o tema sugerido pelo Vasco F, que é membro do grupo. Se não fosse o problema da Michelle, acho que iria pedir para começar este episódio, tendo em conta que a pessoa que foi cancelada e que recebeu a sugestão fui eu. Ou então pediria para ficar no fim, para que vocês pudessem cancelar os meus colegas, para eu não ser a única. Li por aí nos comentários no grupo da fábrica que me sinto bem a falar sobre temas que vocês sugerem para este podcast. Eu não sinto, não é que me sinta bem, mas entre escrever e falar é mais fácil falar do que escrever. A mente anda muito mais depressa enquanto escrevemos e é muito mais complicado enquanto estamos a pensar, tentar escrever ao mesmo tempo. Não sei se já passaram por isso, mas é algo que é algo um bocadinho chato e é algo que frustra também, porque nós estamos ali a escrever e a mente começa logo a voar e nós ainda não temos nem metade da frase feita. E já para revelar algo, eu não faço muito roteiro para o Plantão da Treta, faço uma espécie de escaleta, ou seja, coloco tópicos do que vou falar e o resto é o que sair. Portanto, às vezes o que eu falo já é algo que eu escrevi alguns em algum lado na internet, ou então são os meus próprios pensamentos e opiniões que são polémicas. Não me importo de ser a voz, houve outra pessoa que também falou isto, comentou isto, eu não me importo de ser a voz durante um tempo deste podcast, tendo em conta que eu preciso trazer 2 temas aqui, além deste, um outro que as pessoas que me cancelaram ou que não gostaram do que eu falei no episódio sobre preconceito literário sugeriram. Portanto, sim, eu preciso realmente de trazer aqui alguma coisa para responder a algumas pessoas. E como são já 2 temas, preciso realmente de estar aqui neste episódio e num próximo também. Quanto ao episódio anterior, que deu muita coisa que falar, realmente foi um episódio polémico que teve e trouxe várias opiniões. Houve quem aplaudisse a ousadia e a coragem, houve quem fosse mais além e quase que me estendia uma passadeira vermelha, por assim dizer. Tivemos quem apenas comentasse negativamente ou de forma positiva e tivemos quem me cancelasse indireta ou diretamente. Ou melhor, já que fui a única corajosa no meio de 5 pessoinhas por aqui. Não sei se o Vasco queria realmente estas diferentes reações, mas bem, talvez o objetivo dele esteja cumprido e esteja concluído também, porque se era para me cancelarem, realmente houve cancelamento sim. Uma ouvinte bem assídua cancelou-me e eu posso até dizer o nome dela, a Estela. As pessoas sabem, viram no grupo, quem está no grupo viu claramente que fui cancelada por ela, e portanto espero que ela continue a ouvir os episódios, porque seria bom sinal. Seria sinal de que mesmo que as pessoas tivessem opiniões diferentes, era bom ouvirem e trocar opiniões, porque eu sou da opinião que se as pessoas trocarem opiniões, tudo bem, não há problema. Eu gostei de todas as opiniões que me foram dadas, portanto eu achei muito bom as pessoas trazerem outras opiniões diferentes. E bem, para hoje trago uma sugestão de várias pessoas que me cancelam e que me cancelaram no último episódio, ou que comentaram de forma negativa, ou que distorceram totalmente as minhas palavras, porque também existiram essas pessoas que me distorceram completamente aquilo que eu falei. Não vou dar nomes, são algumas pessoas desta vez, não é uma, são várias, e além disso nem pedi autorização, portanto não vou identificar ninguém, a não ser a Estela, mas a Estela já eu falei aqui, portanto não vou falar de mais ninguém, não vou identificar mais ninguém. Se estiverem a ouvir o episódio, que eu acredito que estão, sabem que estou a falar de vocês. O tema de hoje é separar autor da obra, que aliás até foi o primeiro tema que me sugeriram, que aliás até foi a Estela que foi uma das pessoas que me sugeriu, a Estela foi uma das pessoas que me sugeriu este tema, e eu decido começar com romance erótico. Pois é, decido começar porquê? E não é porque eu tenho aqui uma panca qualquer por romance erótico, não é. Se bem que algumas pessoas já estão a dizer que sim, que o tenho e não tenho. Mas é que eu decido começar porque eu preciso de responder a quem me cancelou e tentou se justificar com isto. Como o tema foi o romance erótico, eu decido começar exatamente por isto. E bem, começando. Temos escritoras mulheres e feministas, e destaco aqui as feministas. Eu destaco as feministas mesmo porque no último episódio houve pessoas que falaram das mulheres no geral. E eu não estou a falar das mulheres no geral.
ok? Eu não estou a falar das mulheres no geral, nem nunca falei das mulheres no geral, eu falei das feministas. No último episódio eu falei sobre feministas, ok? Eu aqui quero destacar feministas, ok? Não é só mulheres. Bem, temos escritoras mulheres e feministas a escreverem sobre Síndrome de Estocolmo. É engraçado que aqui a história é ao contrário. Não temos grandes obras a serem escritas por pessoas em que a conduta moral é questionável. Temos obras que podem ser medíocres, dependendo da opinião do leitor, obviamente, mas que os autores estão, ou no caso das autoras, não é? Em movimentos a favor da mulher. É contraditório? Deixa a pergunta. É, ok? E não há pessoas que digam que não é, porque é contraditório. E outra questão, é possível separar estas autoras das suas obras? Já vem a polémica, eu vou responder que não. Não é possível separar estas autoras das suas obras. E, como eu trago sempre aqui as minhas razões, deixem-me dizer o porquê, para vocês também terem alguma opinião a dar e verem se concordam ou não. É quase impossível ler um livro sem lembrar de comentários que os escritores disseram que foram completamente fora, que são preconceituosos, que são, que são antiéticos, o que for de desagradável. É impossível, é quase impossível ler. Eu não vou dizer que é impossível, mas eu vou deixar quase impossível ler um livro sem lembrar destes comentários por parte destes autores e destes escritores. E basta vermos a história da J.K. Rowling, este é um exemplo concreto, em que surgiram fãs de Harry Potter a comentar que os livros foram escritos pela Emma Watson, a atriz, em vez de ser a autora. E isto foi só um exemplo que eu dei. Eu não me vou pronunciar sobre este assunto a fundo. Vocês sabem o que aconteceu na época, que não foi assim há tanto tempo. Portanto, deixo só aqui o exemplo. Vendo ao contrário, e indo ao romance erótico, autoras mulheres feministas a escreverem o oposto, faz o leitor pensar que o que está a ler é algo vindo de alguém que não é feminista. Isto faz sentido para vocês? Deixem as vossas opiniões por aí. Mas continuando com esta mentalidade, com esta opinião, se há coragem de colocar um casal junto no fim, falando no Síndrome de Estocolmo, obviamente, e não deixar uma moral da história de que aquilo é errado, só faz o leitor se questionar se a autora é realmente feminista. Ok? Porque não faz sentido. Ninguém consegue escrever algo em que não acredita e no fim nem sequer deixar uma moral. E pronto, no caso do romance erótico, e já respondendo a quem me cancelou no último episódio, deixo-vos a minha opinião sobre isto. Mas deixem-me falar de outra coisa, que é o livro, a obra Lolita, que é uma obra controversa e que algumas pessoas comentaram comigo. Primeiro, quem escreveu foi um homem, o que já muda muita coisa, e acho que não vale a pena alguns tentarem trazer uma opinião diferente, porque uma obra controversa ser escrita por um homem e por uma mulher tem as suas diferenças do ponto de vista da sociedade e ainda hoje nada mudou. Portanto, depois desta nem tem segundo ponto, tem só o primeiro e acabou, porque não há como ir para um segundo ponto se a forma como a sociedade vê é diferente, não é? Portanto, logo aqui, Lolita foi escrita por um homem, ponto final, acabou. Se fosse escrita por uma mulher, teríamos conversa para mais coisas, enfim. Mas como foi escrita por um homem, parou, ok. A partir daqui, chega. Se fosse uma mulher e se fosse feminista, aí iríamos para outras questões. Mas, neste caso, acabou. Lolita foi escrita por um homem e ponto. E mudando um pouco de assunto, gostaria de ir para os livros que são comprados, porque eu acho que a questão do romance erótico já acabou por aqui. Gostaria de ir para os livros que são comprados e gostaria de trazer aqui a questão monetária. Falei daquela autora brasileira no último episódio do que só pela sinopse vimos que a história é sobre Síndrome de Estocolmo. E ainda temos uma jovem menor de idade com um homem mais velho e vemos o livro a vender imenso. E esta crítica é para os leitores. Eu acho que parar de consumir esse tipo de arte dessas pessoas, algumas preconceituosas, é algo necessário. Quanto mais o leitor compra esse tipo de livros, mais o bolso dos autores aumenta. E, não sei se isto faz sentido, se a gente mexe no bolso de alguém para tirar alguma coisa, vamos consciencializar esses autores de que a situação não é boa, de que o tema e a forma leviana com que a história é escrita não é uma coisa boa. É algo grave e sério. O próprio leitor compactua com essa normalidade vista pela sociedade. E isto, não sei se faz algum sentido para vocês, faz sentido para mim e é algo que eu estou a trazer para este tema, do separar o autor da obra. E os leitores compactuam com esta sociedade.
Mas agora já começo a tocar no tema da literatura ser vista como educativa, e este é outro tema para outro episódio, até porque alguns de vocês já o sugeriram. Portanto, fico por aqui. Fico-me por aqui na questão deste tema. Fico-me por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem as vossas opiniões, mesmo que sejam diferentes das minhas, ok? Nós aqui preservamos a liberdade de expressão. E quanto ao último episódio, não houve qualquer problema terem opiniões diferentes sobre mim. Se bem que a cultura do cancelamento é um bocadinho... mas em questão de opinião, estejam à vontade para comentar o que vocês quiserem, desde que tenham algum fundamento, alguma razão de ser, obviamente. Não é só soltar e ir, não é? Tragam as vossas razões, opiniões, mesmo que sejam polémicas, diferentes das minhas. Estejam à vontade, ok? Estou pronta para debater convosco. Para quem me deixou o segundo tema, aguarde, porque está na lista dos temas a tratar para um futuro episódio deste podcast. Quero pedir desculpa ao Vasco por colocar este tema à frente, mas era algo preciso após o tema do episódio anterior. E, aliás, se me querem ver cancelado, o Vasco, afinal, até é capaz de gostar. E é isto. Caso tenham gostado, deem-nos um like. Sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E deem-nos um coffee para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Da minha parte, até um próximo episódio do Plantão da Treta. Não sei se é comigo, se é com outras pessoas. Não sei como estará isto daqui a 2 semanas. Mas fiquem descansados que os temas estão guardados e que vão ser debatidos, não sei por alguém, mas enfim. Eu estarei aqui com certeza se tiver voz. Portanto, é isto. Se não acontecer mais alguma fatalidade, enfim. Cá estou eu. E bem, despeço-me por agora e até a um próximo episódio.